Filhos meus, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre a República Velha, período da história republicana do Brasil que vai de 1889, quando foi proclamada a República, até 1930, quando ocorreu a Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas. Pois bem, antes de falarmos nesse período aqui, vamos lembrar uma coisa muito importante. A história do Brasil, ela foi dividida pelos historiadores em três grandes momentos. Quais são eles mesmos? O Brasil colônia, o Brasil monárquico e o Brasil republicano. O período do Brasil colônia vai de 1500, ano oficial do descobrimento, até 1822, quando é proclamada a independência do Brasil. Esse aí é o momento em que o Brasil era colônia de Portugal, estava submetido ao pacto colonial e etc. e tal. Brasil monárquico ou Brasil império. É um período que vai de 1822, com a proclamação da independência por Dom Pedro I, até 1889, com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Nesse momento, o Brasil teve dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, ambos da mesma Casa Real, tá? A Casa de Bragança. Lembrando, e isso é muito importante, tá? Que o Brasil é uma exceção na história do continente americano. O Brasil é o único país da América que, pós-independência, optou por um regime monárquico. Todos os outros países da América, pós-independência, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, optaram pela forma de república, tá? Sistema de república presidencialista, tá? O Brasil foi uma exceção. A república tem início com a proclamação da República em 1889, tá? Só que as ideias republicanas, elas já estavam presentes no Brasil há muito tempo. Desde o final do século XVIII, época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, muitos movimentos que aqui eclodiram levantaram a bandeira do liberalismo e do republicanismo. Entre esses movimentos, nós podemos citar o quê? A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana e outros, tá? Movimentos revolucionários, liberais, alguns de caráter emancipacionista, que propunham o quê? Pós-independência, proclamar uma república, implantar no Brasil uma república. Só que as ideias republicanas, elas só ganharam força mesmo no Brasil na segunda metade do século XIX. Mais precisamente, pós-Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi entre 1864 a 1870. Grande parte do exército brasileiro que foi lá para o Paraguai lutar contra as tropas de Solano Lopes, ao lado de tropas uruguaias, tropas argentinas, tá? Países onde já vigoravam o regime republicano. Quando voltam para o Brasil, tá, vitoriosos, eles vão começar a contestar o regime monárquico que aqui existia. O republicanismo, ele vai se difundir de uma maneira muito surpreendente, muito rápida, nas academias militares, tá, pós-Guerra do Paraguai. E não é, tá, por mera coincidência, que a República no Brasil, ela tem início por um golpe militar, tá? Um golpe militar que foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Eu tenho uma imagem aqui dele, tá? Marechal Deodoro da Fonseca, ex-governador da província, tá, do Rio Grande do Sul, amigo do imperador, homem da sua confiança, herói da Guerra do Paraguai. Ele é o líder do movimento revolucionário, tá? Do golpe militar que põe fim ao regime monárquico no Brasil e implanta o regime republicano, mas esse golpe ele foi literalmente orquestrado, ele teve como mentor intelectual, tá? Quem? O Marechal Benjamin Constantin, professor na época muito afamado da Academia Militar do Rio de Janeiro, tá? Então, recapitulando, as ideias republicanas já estavam aqui no Brasil desde o período colonial, tá? O Brasil foi uma exceção no contexto da história da América. Único país que, pós-independência, optou por um regime monárquico, tá? Todos os outros optaram por regime republicano. E a república, ela é resultado do quê? De um golpe militar.
é óbvio que esse golpe militar ele foi favorecido, tá, por um processo de desgaste da monarquia ali a partir de 1870, pesou para esse desgaste do regime monárquico brasileiro, as elevadas despesas que o país teve com a Guerra do Paraguai, a crise econômica pós-Guerra do Paraguai, o fato de que a sociedade brasileira passava por certas transformações e muitos grupos sociais urbanos, profissionais liberais como médicos, advogados, jornalistas, professores, de certa forma eles estavam meio que excluídos da vida política do país. Na época do Brasil monárquico vigorava o voto censitário, exigia-se do indivíduo uma renda mínima para poder participar, para poder ser deputado, senador, e essa renda não era tão mínima assim, tá? Pesaram outras questões que não compete aqui a nós agora, literalmente destrincharmos cada uma delas, mas como a questão militar, a questão religiosa, a questão abolicionista. A grande verdade é que no final da década de 1880, o regime monárquico já chegava um tanto quanto abalado, tá? E isso contribuiu para que os defensores da República saíssem vitoriosos, tá? Só lembrando uma coisinha cá, o ano de 1889 é o ano que se comemorava o quê? 100 anos, tá? Do quê? Da Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa, ela marca o início daquilo que nós chamamos de história contemporânea e ela marca também o quê? O início da derrocada do antigo regime. Os republicanos brasileiros acreditavam que eles não poderiam perder aquele momento, tá? Que 100 anos pós-Revolução Francesa era o momento do Brasil homenagear aquela revolução que mudou a história política do Ocidente. De que forma? Destruindo o antigo regime que vigorava aqui ainda no Brasil, tá? Na próxima aula nossa, nós vamos falar sobre o quê? Sobre as fases da República Velha. Beijão, um abraço para todos vocês.